Ele era um milionário solitário, consumido por dores que nem o dinheiro podia apagar. Ela era só uma jovem faxineira, virgem de olhos baixos e alma inquieta. Ao tocá-lo pela primeira vez, sentiu o corpo dele tremer. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. A chuva tamborilava contra as janelas da mansão como dedos impacientes, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelos corredores vazios. Otávio Bezerra permanecia imóvel diante do espelho do banheiro principal, observando as marcas que o tempo havia gravado em seu rosto. Aos 52 anos, carregava nos olhos escuros uma tristeza que o dinheiro nunca conseguiu comprar ou vender. Os cabelos grisalhos, antes negros como a noite, denunciavam as décadas de decisões que o assombravam nas madrugadas insones. Aquela dor nas costas havia se tornado sua companheira mais fiel nos últimos meses. Insistente, penetrante, como se cada vértebra carregasse o peso das escolhas questionáveis que construíram seu império. A reunião daquele dia havia sido particularmente brutal. Mais uma aquisição hostil, mais uma família destruída em nome do progresso econômico. Mas os números no papel nunca contavam a história completa, nunca revelavam as lágrimas derramadas nos bastidores. A mansão erguia-se majestosa nas colinas de Campos do Jordão, cercada por uma névoa perpétua que parecia proteger os segredos guardados entre suas paredes de pedra. Os jardins, outrora exuberantes, agora se entregavam ao abandono controlado, belo ainda, mas melancólico, como tudo naquela propriedade. Era ali que Otávio escolhera viver seu isolamento voluntário, longe dos holofotes de São Paulo, longe das perguntas incômodas dos jornalistas que tentavam decifrar o homem por trás da fortuna. Os empregados eram poucos e discretos. Dona Carmen, a governanta, trabalhava ali há 15 anos e conhecia cada canto da casa como se fosse sua própria pele. Havia também o jardineiro Sr. Joaquim, que cuidava do que restava da beleza exterior com a dedicação de quem cuida de um cemitério querido. E agora, pela primeira vez em anos, uma nova funcionária havia chegado. Lia Nascimento tinha 23 anos, mas seus olhos carregavam a maturidade precoce de quem aprendeu cedo demais sobre perdas. Pequena, de cabelos castanhos sempre presos, em um coque simples, vestia-se como alguém que ainda acreditava que a discrição era uma virtude necessária. Suas roupas eram modestas, escolhidas não por falta de recursos apenas, mas por uma educação rígida que a ensinara a ver o próprio corpo como algo perigoso, algo que deveria ser escondido do mundo. Órfã, há 2 anos, perdera os pais em um incêndio que consumiu sua pequena casa no subúrbio de São Paulo. A falha elétrica de uma antiga fábrica havia se espalhado pelo quarteirão, levando consigo não apenas estruturas de tijolos e madeira, mas sonhos e histórias de vida inteiras. Lia escapara por pouco. Estava visitando uma tia naquela noite fatídica. Quando voltou, encontrou apenas cinzas e o silêncio devastador de uma vida que havia acabado de mudar para sempre. A oportunidade de trabalhar na mansão chegara através de uma indicação da igreja que frequentava. O salário era generoso, quase generoso demais para uma função de limpeza e organização. Mas Lia não fazia perguntas. Precisava do dinheiro, e mais do que isso, precisava de um lugar onde pudesse existir sem ser constantemente lembrada de sua tragédia pessoal. Nos primeiros dias, ela trabalhava em silêncio, movendo-se pelos cômodos como uma sombra eficiente. Sabia que o dono da casa era um homem importante, rica e poderoso, mas raramente o via. Otávio passava a maior parte do tempo trancado no escritório ou viajando para São Paulo em reuniões intermináveis. Quando estava presente, limitava-se a cumprimentos educados e instruções através de Dona Carmen. Mas havia algo naquela casa que inquietava Lia profundamente. Não era apenas o luxo ostensivo ou a frieza dos mármores importados. Era algo mais sutil, mais perturbador. Os retratos nas paredes pareciam segui-la com os olhos, especialmente um quadro no hall principal. Uma mulher de beleza melancólica, cabelos escuros ondulados e olhos que pareciam guardar segredos inconfessáveis. Sempre que passava por ali, Lia sentia um arrepio inexplicável, como se aquela mulher tentasse lhe dizer algo importante.
O segundo andar da mansão tinha um corredor que terminava em uma porta sempre trancada. A madeira era entalhada à mão, trabalho artesanal de décadas passadas, e a maçaneta de bronze havia ganhado uma pátina esverdeada pelo tempo. Ninguém mencionava aquele cômodo. Dona Carmen desviava o assunto quando Lia perguntava, e o senhor Joaquim simplesmente balançava a cabeça como se fosse melhor não saber. Foi numa tarde particularmente chuvosa que Lia o viu pela primeira vez de verdade. Otávio havia retornado de São Paulo visivelmente abalado, caminhando curvado pelo peso de algo que ia muito além da dor física. Ela estava arrumando a sala de estar quando ele entrou, os ombros tensionados, a respiração irregular. Sem dizer uma palavra, deixou-se cair no sofá de couro italiano, fechando os olhos como se tentasse fazer o mundo desaparecer. Lia parou o que estava fazendo e o observou. Era a primeira vez que o via tão vulnerável, despido da armadura de autoridade que sempre carregava. Havia algo profundamente humano naquela cena. Um homem poderoso reduzido à fragilidade essencial de qualquer ser humano diante da dor. Seus instintos, moldados anos de cuidar dos pais idosos antes da tragédia, falaram mais alto que a timidez. Senhor Bezerra, o senhor está bem? A voz de Lia soou mais suave do que ela pretendia, quebrando o silêncio pesado da sala. Otávio abriu os olhos lentamente, como se emergisse de um transe profundo. Por um momento, pareceu surpreso ao vê-la ali, como se houvesse esquecido que não estava sozinho na mansão. O olhar dele demorou alguns segundos para focar no rosto dela, e quando finalmente o fez, Lia sentiu algo estranho acontecer em seu peito, uma aceleração involuntária dos batimentos cardíacos. Estou bem, foi tudo que ele conseguiu murmurar, mas sua postura contradizia completamente as palavras. As mãos tremiam ligeiramente, e ele as escondeu entre as dobras do paletó caro. Lia permaneceu parada por alguns segundos, dividida entre a educação que a mandava se retirar e uma força inexplicável que a impedia de sair dali. Havia algo na vulnerabilidade daquele homem que tocava uma corda sensível em sua alma, talvez porque reconhecesse nele a mesma solidão que a habitava. O senhor parece estar com muita dor, ela ousou dizer, dando um passo tímido em sua direção. Nas costas, talvez? Minha avó sempre dizia que a dor do corpo fala mais alto quando a alma está pesada. Otávio a encarou com uma intensidade que a fez corar instantaneamente. Ninguém havia falado com ele de forma tão direta em anos. Seus funcionários, colaboradores e até mesmo conhecidos próximos mantinham sempre uma distância respeitosa, tratando-o como uma figura intocável. Sua avó era sábia, ele respondeu, e pela primeira vez em meses esboçou algo que poderia ser chamado de sorriso. Ela era parteira e benzedeira, continuou Lia, encorajada pela reação dele. Tinha mãos abençoadas, como diziam na cidade. Ensinou-me algumas coisas sobre ervas e massagens antes de morrer. A chuva intensificou-se lá fora, como se a natureza quisesse isolar ainda mais aquele momento íntimo que se formava entre dois estranhos. Otávio estudou o rosto da jovem com curiosidade crescente. Havia algo familiar naquelas feições delicadas, algo que mexia com memórias enterradas há muito tempo. Os olhos castanhos de Lia tinham um brilho particular quando ela falava da avó, uma mistura de saudade e orgulho que o comoveu de forma inesperada. Será que você poderia? Ele hesitou. Nunca havia pedido ajuda a ninguém de forma tão direta. Quero dizer, se não for incômodo, talvez você pudesse tentar essa massagem que sua avó ensinava. A pergunta pairou no ar como uma confissão perigosa. Lia sentiu o sangue ferver nas bochechas. Mas não era apenas vergonha. Era algo mais complexo, mais perturbador. A ideia de tocar aquele homem, de ter suas mãos sobre a pele dele, despertava sensações que sua educação religiosa havia tentado suprimir durante toda a vida. Eu posso tentar, ela sussurrou, mal conseguindo ouvir a própria voz. Tenho alguns olhos em minha bolsa. Otávio indicou com um gesto que ela deveria buscá-los, e Lia saiu da sala com passos apressados. No quarto que ocupava no andar dos funcionários, remexeu nervosamente em seus pertences, até encontrar o pequeno frasco que sempre carregava,
Uma mistura que ela mesma preparava com alecrim, arruda e lavanda, seguindo uma receita que a avó guardava há gerações. O óleo tinha um aroma característico, terroso e ao mesmo tempo doce, que sempre a tranquilizava nos momentos de ansiedade. Quando retornou à sala, Otávio havia se movido para uma poltrona mais confortável e removido. O paletó. A camisa branca de seda destacava a largura dos ombros e insinuava os músculos tensos embaixo do tecido fino. Lia aproximou-se devagar, as mãos tremendo imperceptivelmente. Seria melhor se o senhor ficasse mais à vontade, ela sugeriu, evitando olhá-lo diretamente, para que eu possa trabalhar melhor as tensões. Sem hesitar, Otávio desabotoou a camisa e a deixou escorregar pelos ombros. A pele morena, marcada por algumas cicatrizes antigas e pelos fios grisalhos que desciam pelo peito, contava a história de um homem que havia vivido intensamente. Lia derramou algumas gotas do óleo nas palmas das mãos, esfregando-as para aquecê-lo. Respire fundo, ela instruiu, tentando manter a voz firme. Isso vai ajudar a relaxar os músculos. O primeiro toque foi elétrico. No momento em que as mãos delicadas de Lia pousaram sobre os ombros tensos de Otávio, ambos sentiram uma corrente que nada tinha a ver com a massagem terapêutica. Ele estremeceu involuntariamente, não de dor, mas de uma sensação que há anos não experimentava. Ela também sentiu o choque, uma onda quente que subiu pelos braços e se espalhou pelo corpo inteiro, despertando terminações nervosas que julgava adormecidas para sempre. As mãos de Lia moviam-se, com uma sabedoria instintiva, encontrando cada ponto de tensão, cada nó muscular, cada lugar onde a dor se escondia. O óleo facilitava o deslizar dos dedos, criando uma intimidade perigosa entre dois mundos que jamais deveriam se tocar. Otávio fechou os olhos e se entregou àquela sensação, permitindo que as mãos da jovem desatassem não apenas os nós físicos, mas também algumas das amarras emocionais que o aprisionavam. A massagem durou quase 1 hora, realizada em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva e pela respiração cada vez mais irregular de ambos. Quando Lia finalmente retirou as mãos, Otávio permaneceu imóvel por alguns segundos, como se quisesse gravar na memória cada segundo daquela experiência. Obrigado, ele disse simplesmente, mas a palavra carregava um peso muito maior do que sua simplicidade sugeria. Lia recolheu rapidamente suas coisas, murmurando algo sobre estar disponível quando ele precisasse, e saiu da sala quase correndo. Sozinha em seu quarto, sentou-se na beira da cama estreita e olhou para as próprias mãos, ainda perfumadas pelo óleo e pela lembrança daquele toque. Algo havia acontecido ali, algo que ela não conseguia nomear nem compreender completamente, mas que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da mansão. Otávio, que antes se limitava a cumprimentos educados, começou a procurar razões para cruzar com Lia pelos corredores. Não eram encontros planejados, pelo menos era o que ele tentava convencer a si mesmo, mas coincidências que aconteciam com frequência suspeita. Um comentário sobre o tempo, uma pergunta sobre como ela estava se adaptando ao trabalho, um agradecimento tardio pela massagem, pequenas aberturas em uma parede que ele havia construído ao redor de si mesmo ao longo de décadas. Lia, por sua vez, sentia-se dividida entre a curiosidade crescente e o medo instintivo que a educação religiosa havia plantado em seu coração. Cada vez que via Otávio, lembrava-se do toque, da textura da pele dele sob suas mãos, do modo como ele havia se entregado àquele momento de vulnerabilidade. Essas lembranças vinham acompanhadas de uma culpa profunda, como se estivesse pecando, apenas por permitir que tais pensamentos habitassem sua mente. Durante suas tarefas diárias, ela começou a prestar mais atenção aos detalhes da casa. Os retratos antigos espalhados pelas paredes contavam a história de uma família que parecia ter parado no tempo. Havia fotos de Otávio jovem, irreconhecível em sua alegria genuína, ao lado de pessoas que aparentemente haviam desaparecido de sua vida.
mas era sempre ao quadro da mulher misteriosa no hall principal que seus olhos retornavam. Havia algo perturbador naquela semelhança que todos pareciam notar, mas ninguém ousava comentar. Isabel Carvalho havia sido o grande amor da vida de Otávio, embora poucos soubessem dessa história. Dona Carmen, que trabalhava na casa desde antes do desaparecimento, ocasionalmente soltava comentários enigmáticos sobre a moça que costumava viver aqui. Eram fragmentos de informação que chegavam a Lia como peças de um quebra-cabeças impossível de montar. Uma jovem bonita, de família simples, que havia conquistado o coração do empresário há mais de 30 anos e que havia sumido sem deixar rastros numa noite de tempestade, exatamente como aquela em que Lia havia tocado Otávio pela primeira vez. A curiosidade de Lia sobre o quarto trancado no segundo andar intensificou-se. Durante as limpezas, ela sempre parava diante daquela porta de madeira entalhada, observando os detalhes da marcenaria antiga. A maçaneta de bronze estava fria ao toque, e às vezes ela podia jurar que ouvia ruídos vindos de dentro. Passos, leves, o ranger de uma cama, suspiros abafados. Mas quando pressionava o ouvido contra a madeira, encontrava apenas silêncio. Foi numa tarde em que Otávio havia viajado para São Paulo que Lia decidiu explorar a ala norte da mansão, uma região que raramente precisava limpar. Os cômodos ali eram menos utilizados, cobertos por lençóis brancos que protegiam móveis antigos do pó do tempo. Mas foi ao abrir uma porta de vidro que dava para os fundos da propriedade que ela teve o primeiro grande choque de sua vida na mansão. O jardim que se estendia diante de seus olhos era exatamente o mesmo dos sonhos que a atormentavam há semanas. O mesmo banco de pedra, agora rachado e manchado pelo tempo. As mesmas roseiras selvagens e espinhosas, tomadas por ervas daninhas. E no centro, uma fonte de mármore com uma estátua de anjo que parecia chorar lágrimas verdes de limo. Era impossível, mas estava ali diante dela, real e tangível como a dor que sentia no peito. Os sonhos haviam começado logo após a primeira massagem em Otávio, sempre a mesma sequência. Ela caminhava por aquele jardim em chamas enquanto uma mulher a chamava por um nome que não era o seu. Helena, Helena, venha aqui, minha menina. Havia uma escada de pedra que levava a uma torre, mas os degraus estavam quebrados, impedindo a subida. E sempre, no final do sonho, ela acordava com o gosto de fumaça na boca e uma sensação de perda insuportável. Agora, parada diante do jardim real, Lia sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, tentando compreender como era possível sonhar com um lugar que nunca havia visto. Forçou-se a caminhar até o banco de pedra, passando os dedos pelas marcas escurecidas que pareciam ter sido causadas por fogo. Havia inscrições gravadas na base, quase apagadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Para Isabel, meu eterno amor. OB 1993. O ano marcado na pedra coincidia exatamente com o ano de nascimento de Lia. Uma coincidência perturbadora que a Bessat fez questionar tudo o que acreditava saber sobre sua própria história. Seus pais nunca haviam falado muito sobre a família, especialmente sobre os parentes maternos. Sempre alegavam que não havia mais ninguém vivo, que ela era tudo o que restara de uma linhagem que se perdera no tempo. Sentada naquele banco, com o vento frio de Campos do Jordão, trazendo o cheiro de terra úmida e rosas selvagens, Lia começou a juntar peças de um quebra-cabeças macabro. As semelhanças físicas que todos notavam, mas ninguém comentava. Os sonhos vívidos com lugares que jamais deveria conhecer. A sensação estranha de familiaridade que sentia em certos cômodos da mansão. E agora, a descoberta de que Isabel havia desaparecido exatamente no ano de seu nascimento. Quando Otávio retornou de São Paulo naquela noite, encontrou Lia na sala de estar, mais pálida que o normal. Ela havia passado o resto do dia tentando processar suas descobertas, mas apenas conseguira acumular mais perguntas sem respostas. Ao vê-lo, sentiu uma mistura contraditória de alívio e apreensão. Parte dela queria confrontá-lo com suas suspeitas, mas outra parte temia as respostas que poderia receber. "Você está bem?" ele perguntou,
notando imediatamente a mudança em seu comportamento. Parece abatida. Lia hesitou por um momento antes de responder. Encontrei o jardim hoje, ela disse simplesmente, observando a reação dele. O jardim dos fundos com o banco de pedra. A expressão de Otávio mudou instantaneamente, como se ela houvesse tocado em uma ferida ainda aberta. Não deveria ter ido lá, ele respondeu, e havia uma dureza em sua voz que ela não havia ouvido antes. Aquele lugar é perigoso, as estruturas estão antigas. Mas não era sobre segurança física que ele estava falando, e ambos sabiam disso. Era sobre memórias perigosas, sobre fantasmas que ele preferia manter enterrados. Quem era Isabel? A pergunta escapou dos lábios de Lia antes que ela pudesse detê-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de uma tensão que parecia eletrizar o ar entre eles. Otávio a encarou por longos segundos, como se tentasse decidir se ela estava preparada para a verdade que ele guardava há tantos anos. Isabel era tudo. A voz de Otávio saiu rouca, carregada de uma dor que 30 anos não conseguiram amenizar. Ele se serviu de um copo de uísque, as mãos tremendo imperceptivelmente, enquanto o líquido âmbar deslizava pela garrafa de cristal. Lia permaneceu imóvel, sentindo que havia aberto uma porta que talvez fosse melhor manter fechada, mas incapaz de voltar atrás. A curiosidade e uma necessidade inexplicável de saber a verdade eram mais fortes que o medo. Eu tinha 22 anos quando a conheci, continuou ele, perdido em lembranças que pareciam ao mesmo tempo doces e torturantes. Ela trabalhava numa pequena floricultura no centro de São Paulo. Eu estava começando a construir meu império, cheio de ambições e certezas sobre o mundo. Mas bastou vê-la arrumando um buquê de rosas brancas para que tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesmo desmoronasse. Havia uma luz nela, Lia. Uma pureza que me fazia sentir ao mesmo tempo indigno e desesperadamente apaixonado. O relato fluía como uma confissão, e Lia percebeu que talvez fosse a primeira vez em décadas que Otávio falava sobre Isabel para alguém. Ela veio morar aqui em 1992. Ele prosseguiu, o olhar perdido na lareira apagada. Seus pais haviam morrido num acidente de carro, e ela não tinha mais ninguém. Ofereci-lhe um lar, mas ofereci muito mais que isso. Ofereci meu coração, minha alma, meu futuro. Acreditava que poderíamos ser eternos. A semelhança entre a história de Isabel e a própria situação de Lia era perturbadora demais para ser ignorada. Duas jovens órfãs, ambas acolhidas na mesma mansão por um homem poderoso em momentos vulneráveis de suas vidas. A diferença era que Isabel havia desaparecido misteriosamente, enquanto Lia estava ali, viva e cada vez mais envolvida numa teia de circunstâncias que não conseguia compreender. O que aconteceu com ela? Lia perguntou, embora parte dela temesse a resposta. Otávio terminou seu uísque de um gole só, como se precisasse da coragem líquida para continuar. Essa é a pergunta. Que me assombra há 30 anos, ele admitiu. Uma noite simplesmente desapareceu. Deixou tudo para trás, roupas, joias que eu havia dado, até mesmo uma carta de amor que estava escrevendo para mim, e ficou pela metade sobre a mesa do quarto. A polícia foi chamada, investigações foram feitas, mas nada foi encontrado. Nenhum rastro, nenhuma pista, nenhum corpo. Como se ela tivesse simplesmente se dissolvido no ar. Alguns sugeriram que ela havia fugido com outro homem, mas eu conhecia Isabel. Ela não era capaz de tamanha crueldade. Algo aconteceu naquela noite, algo terrível, e eu nunca consegui descobrir o quê. Durante os dias seguintes, a revelação sobre Isabel mudou completamente a atmosfera entre Lia e Otávio. Havia agora uma intimidade forçada, um conhecimento compartilhado que os unia de forma perigosa. Ele começou a observá-la com uma intensidade nova, como se procurasse traços de Isabel em cada gesto, cada expressão, e ela, por sua vez, sentia-se simultaneamente atraída e aterrorizada pelo mistério que a cercava. Foi numa dessas noites que Dr. Ramiro apareceu pela primeira vez. Lia estava retornando da cidade, onde havia ido comprar alguns itens pessoais, quando um homem a abordou no portão da mansão. Alto, magro, com cabelos grisalhos desalinhados e olhos intensos,
Ele parecia alguém que não dormia há semanas. Você precisa sair daqui. Foram suas primeiras palavras ditas com uma urgência que a assustou. Desculpe, mas quem é o senhor? Lia perguntou, instintivamente, dando um passo para trás. Meu nome é Dr. Ramiro Santana. Era psicólogo de Otávio. Até alguns anos atrás, quando descobri coisas que não deveria ter descoberto. Você está em perigo, menina. Não é a primeira jovem órfã que ele traz para essa casa. As palavras do homem caíram sobre Lia como uma chuva fria. Ela tentou passar por ele, mas Dr. Ramiro segurou seu braço gentilmente. Isabel não fugiu. Ele sussurrou, os olhos brilhando, com uma convicção perturbadora. Ela morreu naquela casa e Otávio sabe exatamente como e por quê. Ele tem um padrão, uma obsessão doentia por recriar o que perdeu. E você, minha querida, é assombrosamente parecida com ela. Soltando-se, bruscamente, Lia correu para dentro da mansão, o coração disparando e a mente fervilhando com as acusações do psicólogo. Encontrou Otávio no escritório, trabalhando em documentos à luz do abajur. Quando ele levantou os olhos e a viu parada na porta, pálida e visivelmente abalada, sua expressão mudou imediatamente para preocupação genuína. O que aconteceu? Ele perguntou, levantando-se e caminhando em sua direção. Lia hesitou, dividida entre contar sobre o encontro com Dr. Ramiro e manter o episódio em segredo. Havia algo na forma como Otávio se aproximava, nos seus gestos cuidadosos, que não condiziam com a imagem de um homem perigoso. Mas as palavras do psicólogo ecoavam em sua mente como um aviso sinistro. Acabei de conhecer alguém que se dizia seu ex-psicólogo. Ela decidiu pela honestidade parcial. Dr. Ramiro alguma coisa. Disse coisas estranhas sobre a senhora, sobre Isabel. A mudança na expressão de Otávio foi instantânea e dramática. A preocupação deu lugar a algo que Lia nunca havia visto antes. Uma mistura de raiva e medo que transformou completamente suas feições. Ramiro é um homem perturbado, ele disse, a voz controlada, mas tensa. Perdi a licença médica por causa de práticas antiéticas. Desenvolveu uma obsessão doentia por mim e por minha vida pessoal. Não deve acreditar em nada do que ele disser. As palavras soaram convincentes, mas havia algo nos olhos de Otávio que não condizia com a explicação racional que oferecia. Naquela noite, Lia não conseguiu dormir. As suspeitas plantadas por Dr. Ramiro misturavam-se às suas próprias observações sobre as coincidências perturbadoras que cercavam sua presença na mansão. Levantou-se da cama e decidiu explorar a casa mais uma vez, movida por uma necessidade quase compulsiva de encontrar respostas. Foi assim que descobriu a biblioteca secreta. Atrás de uma estante no escritório de Otávio, encontrou uma porta, dissimulada, que se abria com um toque leve. O cômodo pequeno estava repleto de documentos, fotografias e objetos pessoais de Isabel. Era como um santuário dedicado à mulher desaparecida, preservado exatamente como ela havia deixado 30 anos atrás. Entre os papéis, Lia encontrou algo que fez seu sangue gelar nas veias. Certidões de nascimento, documentos de identidade, certidões de óbito. E ali, entre os papéis amarelados pelo tempo, estava o nome que procurava, Helena Nascimento Carvalho. Sua própria certidão de nascimento, mas com um nome diferente do que sempre acreditara ser o seu. E mais chocante ainda, Isabel Carvalho estava listada como sua mãe. A descoberta atingiu Lia como um soco no estômago. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou na mesa, tentando processar a informação que acabara de encontrar. Helena Nascimento Carvalho. Esse era seu nome verdadeiro, não Lia Nascimento como sempre acreditara. E Isabel, a mulher misteriosa do retrato, a obsessão de Otávio, era sua mãe biológica. As mãos tremiam enquanto ela segurava os documentos, como se fossem feitos de fogo. Os papéis contavam uma história que seus pais adotivos jamais haviam revelado. Isabel estava grávida, quando desapareceu. Grávida de 8 meses de uma menina que nasceria poucas semanas depois. Havia registros médicos, ultrassons amarelados, anotações de consultas pré-natais. E uma carta, escrita com a letra delicada de Isabel,
dirigida à filha que estava por nascer. Minha pequena Helena, se algo acontecer comigo, saiba que você foi concebida no amor mais puro que já existiu neste mundo. Lia deixou-se cair numa cadeira, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no silêncio da biblioteca secreta. Tudo fazia sentido agora. Os sonhos, a sensação de familiaridade, a semelhança física que todos notavam. Ela não era apenas parecida com Isabel, ela era sua filha. E Otávio, o homem por quem desenvolvera sentimentos confusos e perigosos, era provavelmente seu pai biológico. A revelação trouxe uma mistura tóxica de nojo, confusão e uma tristeza profunda que parecia emergir de algum lugar ancestral de sua alma. Como podia ter se sentido atraída por ele? Como podia ter permitido que suas mãos tocassem o corpo do homem que possivelmente a gerou? A culpa religiosa que sempre carregara explodiu em ondas nauseantes, fazendo-a correr para o banheiro mais próximo. Quando conseguiu se recompor, voltou à biblioteca e continuou investigando. Havia mais documentos, mais fotografias, mais peças do quebra-cabeças. Descobriu que Isabel havia tentado deixar a mansão várias vezes nos últimos meses de gravidez. Cartas nunca enviadas revelavam seu medo crescente de Otávio, sua percepção de que ele estava mudando, tornando-se possessivo demais, controlador demais. Ele não me deixa sair sozinha, dizia uma das cartas. Diz que é para me proteger, mas sinto-me uma prisioneira dourada. Às vezes o encontro me observando enquanto durmo, com uma intensidade que me assusta. Temo pelo que nosso amor se transformou. As palavras de Isabel ecoavam as próprias sensações de Lia nos últimos dias. A forma como Otávio a observava, a intensidade perturbadora de sua atenção. Mas a descoberta mais chocante estava numa pasta separada. Registros de uma empresa de segurança privada que Otávio havia contratado para monitorar Isabel. Relatórios detalhados sobre seus movimentos, suas conversas telefônicas, suas tentativas de contato com o mundo exterior. Isabel estava sendo vigiada como uma suspeita, não protegida como uma amante. O último relatório era datado do dia anterior ao seu desaparecimento. Sujeito tentou deixar a propriedade durante a madrugada. Foi impedida pela equipe de segurança e retornou à mansão visivelmente abalada. Recomendamos intensificar a vigilância. Não havia mais relatórios. Depois disso, Isabel havia desaparecido, e os registros simplesmente cessaram, como se ela nunca tivesse existido. Lia passou o resto da noite lendo cada documento, cada carta, cada fragmento da vida de sua mãe, que Otávio havia preservado como relíquias macabras. Quando o sol começou a nascer, ela sabia a verdade. Isabel não havia fugido. Havia sido mantida prisioneira em sua própria casa, vigiada e controlada por um homem que confundia obsessão com amor. E algo terrível havia acontecido na noite de seu desaparecimento. Armada com essa informação, Lia procurou o Dr. Ramiro no dia seguinte. Encontrou-o num café pequeno no centro de Campos do Jordão, onde ele parecia estar esperando por ela. Os olhos do homem brilharam com uma mistura de alívio e preocupação quando ela se sentou à sua frente. Você descobriu, não foi? Ele disse, sem necessidade de confirmação. Vejo em seus olhos a mesma expressão que Isabel tinha nos últimos dias. O medo de quem finalmente compreende o perigo real de sua situação. Lia assentiu, incapaz de falar por alguns segundos. Doutor, Ramiro pediu 2 cafés e esperou que ela se recompusesse antes de continuar. Eu era psicólogo de Otávio há 5 anos, quando Isabel desapareceu, ele explicou. Ele me procurou dizendo que precisava de ajuda para lidar com a perda. Mas as sessões revelaram muito mais que isso. Ele tinha fantasias elaboradas sobre reencontrar Isabel, sobre ela estar viva em algum lugar. Desenvolveu uma obsessão por mulheres que se pareciam com ela. Chegou a contratar investigadores particulares para procurar substitutos adequados. As palavras do psicólogo confirmavam os piores temores de Lia. Ela não estava na mansão por acaso. Havia sido cuidadosamente selecionada, escolhida por sua semelhança com Isabel.
Mas isso levantava uma pergunta ainda mais aterrorizante. Otávio sabia que ela era filha de Isabel? Sabia que estava se envolvendo emocionalmente com a própria filha? Dr. Ramiro parecia ler seus pensamentos. Não creio. Que ele saiba que você é Helena, disse gentilmente. Isabel nunca lhe contou sobre a gravidez. Tentou esconder por meses, usando roupas largas, evitando certas situações. Quando finalmente descobriu, foi numa consulta médica onde ela foi acompanhada por seguranças. Otávio ficou furioso, não de alegria paternal, mas de raiva por ter sido enganado. A partir desse momento, Isabel tornou-se uma prisioneira completa. Otávio estava convencido de que ela tentaria fugir com o bebê, privando-o tanto da mulher quanto do filho. Instalou câmeras por toda a casa, contratou mais seguranças, transformou a mansão numa fortaleza. Isabel estava aterrorizada, especialmente depois que ele começou a falar sobre como seria perfeito criar a criança longe das influências corruptoras do mundo exterior. Lia sentia náuseas crescentes a cada palavra. A imagem de Otávio que havia construído, um homem solitário, machucado, mas essencialmente bom, estava se despedaçando diante de seus olhos. Em seu lugar, emergia o perfil de um homem perigoso, capaz de manter a própria amante em cativeiro, para satisfazer suas fantasias de controle. O que aconteceu na noite em que ela desapareceu? Lia perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Dr. Ramiro hesitou por um momento, como se pesasse até onde deveria ir com suas revelações. Houve uma discussão violenta, ele finalmente admitiu. Os vizinhos mais próximos, mesmo a quilômetros de distância, relataram gritos vindos da mansão. Uma ambulância foi chamada, mas não pelos canais oficiais. Otávio tinha contatos que permitiam certo discretion em emergências médicas. A implicação era clara, mesmo não sendo dita explicitamente. Isabel havia morrido durante o parto, possivelmente de complicações causadas pelo estresse extremo de sua situação. E o bebê, Lia, havia sobrevivido, sendo secretamente entregue para adoção através dos mesmos canais discretos que Otávio utilizava para resolver seus problemas mais delicados. Você precisa sair daqui imediatamente, Dr. Ramiro insistiu, suas mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Otávio está repetindo o padrão. Vi como ele a observa com a mesma intensidade obsessiva que tinha por Isabel. Não deixe que a história se repita. Não deixe que ele transforme você na próxima prisioneira dourada de sua mansão mal-assombrada. Lia retornou à mansão com a mente fervilhando de revelações e o coração partido em pedaços que não sabia como juntar novamente. Cada corredor, cada móvel, cada sombra nas paredes agora carregava um significado sinistro. Aquela não era mais uma casa. Era o cenário de uma tragédia que se estendia por gerações. E ela estava no centro dela, repetindo os passos da mãe, sem nem mesmo saber. A tarde transcorreu numa tensão quase insuportável. Lia tentou manter a normalidade, cumprindo suas tarefas com a eficiência mecânica de sempre, mas sentia o olhar de Otávio sobre ela constantemente. Ele parecia perceber que algo havia mudado, que uma barreira invisível havia se erguido entre eles. Nas poucas vezes em que tentou iniciar uma conversa, ela respondia com monossílabos, evitando o contato visual. Quando a noite chegou, Lia estava decidida a confrontá-lo. Não podia mais viver naquela farsa, fingindo ignorar a verdade que agora conhecia. Encontrou-o na biblioteca principal, não a secreta onde havia descoberto os documentos, mas a oficial, onde ele costumava ler antes de dormir. Estava sentado numa poltrona de couro, um livro esquecido no colo, o olhar perdido no fogo que crepitava na lareira. Preciso conversar com o senhor, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Otávio levantou os olhos e, pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade genuína ali. Não a vulnerabilidade calculada de um predador, mas o medo real de um homem que sabia que seu mundo estava prestes a desabar. Sobre o que conversou com Ramiro, ele perguntou, e não havia como negar que já sabia sobre o encontro. Provavelmente a estava fazendo seguir, assim como havia feito com Isabel. A constatação trouxe uma onda de raiva que a surpreendeu por sua intensidade.
Sobre a verdade, ela respondeu, dando um passo em direção a ele. Sobre Isabel. Sobre o que realmente aconteceu naquela noite há 30 anos. Sobre quem eu realmente sou. Otávio empalideceu visivelmente, as mãos apertando os braços da poltrona até os nós dos dedos ficarem brancos. Não sei do que está falando, ele murmurou, mas a mentira soou patética, mesmo para seus próprios ouvidos. Lia riu, um som amargo que ecoou pela biblioteca como o grito de uma alma torturada. Meu nome verdadeiro é Helena Nascimento Carvalho. Ela disse cada palavra pausadamente, como se fossem balas disparadas a queima-roupa. Isabel era minha mãe, e você, Otávio Bezerra, é meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar das chamas na lareira. Otávio levantou-se lentamente, como se cada movimento lhe custasse anos de vida. Caminhou até a janela, as costas voltadas para ela, os ombros curvados sob o peso de uma culpa que carregava há 3 décadas. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Como... descobriu? Lia sentiu uma satisfação amarga ao perceber que ele não tentava mais negar. Era uma confissão disfarçada de pergunta, e ambos sabiam disso. Os documentos que você guardou como relíquias macabras numa biblioteca secreta, ela respondeu permitindo que todo o desgosto que sentia transparecesse em sua voz. As cartas dela, os relatórios de segurança, a certidão de nascimento que prova que sou sua filha. A filha que você nunca soube que teve porque matou minha mãe, antes que ela pudesse me dar à luz adequadamente. Não, a negação saiu dele como um gemido de dor. Não foi assim. Isabel morreu de complicações no parto. Eu tentei salvá-la, trouxe os melhores médicos que o dinheiro podia comprar. Mas era tarde demais. O estresse, a pressão arterial alta, o trabalho de parto prematuro. Eu nunca quis que ela morresse. Mas você a manteve prisioneira, Lia retrucou, dando mais um passo em sua direção. Você a vigiou, controlou cada movimento dela, transformou sua casa numa prisão dourada e se surpreendeu quando o estresse da situação a matou? Você pode não ter colocado as mãos no pescoço dela, mas foi você que a matou. Otávio girou-se para encará-la, lágrimas descendo por seu rosto marcado. Havia neles uma dor genuína, mas também algo mais perturbador, uma obsessão que nem mesmo a verdade conseguia quebrar completamente. Eu a amava, ele disse, e havia uma intensidade desesperada em sua voz. Amava mais do que qualquer homem jamais. Amou uma mulher. Não podia deixá-la ir embora. Não podia perder a única pessoa que já me fez sentir completo. E quando soube do bebê, quando soube que você existia, foi como se Isabel tivesse me dado uma segunda chance de ter uma família. A família que você destruiu ao tentar controlá-la, Lia respondeu, mas sua raiva estava sendo substituída por uma tristeza profunda. E eu, Otávio, sabe o que fez comigo? Permitiu que eu me apaixonasse por você. Deixou que eu tocasse seu corpo, que sentisse coisas que uma filha jamais deveria sentir pelo pai. Você me transformou numa aberração. As palavras atingiram Otávio como golpes físicos. Ele cambaleou, apoiando-se na mesa, o rosto contorcido numa expressão de horror genuíno. Eu não sabia, ele repetiu várias vezes como um mantra. Quando vi você pela primeira vez, percebi a semelhança com Isabel, mas pensei que fosse apenas coincidência. Nunca imaginei, nunca pensei que você pudesse ser. Mas no fundo você sabia, Lia o interrompeu, sua voz agora mais baixa, mais controlada. Sabia que havia algo especial em mim, algo que ia além da simples semelhança física. Por isso me escolheu entre todas as candidatas à vaga. Por isso me observava com aquela intensidade perturbadora. Havia uma conexão que você não conseguia explicar, mas que o atraía irresistivelmente. Otávio não conseguia mais negar. Havia, indeed, uma conexão, um reconhecimento visceral que transcendia a lógica. Quando tocara Lia pela primeira vez, durante a massagem, havia sentido algo familiar, algo que o remetia aos primeiros dias com Isabel. Mas havia também uma diferença, uma energia nova que o confundia e fascinava ao mesmo tempo. O que aconteceu comigo depois que nasci? Lia perguntou, precisando conhecer toda a verdade. Como fui parar com a família que me adotou? Otávio suspirou.
profundamente, como se cada palavra que estava prestes a dizer fosse arrancada de sua alma com uma pinça. Você nasceu numa madrugada de tempestade, exatamente como aquela em que nos tocamos pela primeira vez. Ele começou. Isabel havia entrado em trabalho de parto prematuro após uma discussão particularmente violenta. Eu estava desesperado, aterrorizado com a possibilidade de perder vocês duas. Chamei médicos discretos, pessoas que sabiam manter segredos. O parto foi difícil. Isabel estava muito fraca, muito estressada. Quando você finalmente nasceu, ela conseguiu segurá-la apenas por alguns minutos. Disse que você era a coisa mais bela que já havia visto. Depois ela simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. Otávio parou por um momento, dominado pela emoção. Eu segurei você nos braços, continuou sua voz quebrando. Minha filha, meu sangue. Mas também era a prova viva do que eu havia feito, do amor que havia destruído por tentar possuí-lo. Completamente. Não sabia como ser pai, não naquela situação. E havia o medo de que alguém descobrisse sobre Isabel, sobre as circunstâncias de sua morte. Então você me deu como um cachorro indesejado, Lia completou, a amargura transbordando de cada palavra. Otávio fechou os olhos, incapaz de encará-la, enquanto terminava sua confissão. Arranjei para que você fosse adotada por um casal bom, religiosos, que haviam perdido um filho recém-nascido algumas semanas antes. Otávio continuou, cada palavra, saindo como uma confissão arrancada à força. Os Nascimento eram pessoas simples, trabalhadoras, que dariam a você o amor e a estabilidade que eu não conseguiria oferecer naquele momento. Paguei todas as despesas, garanti que você teria educação, cuidados médicos, tudo do que precisasse. Mas você me observava de longe, Lia completou, as peças do quebra-cabeças finalmente se encaixando em sua mente. Por isso, sabia exatamente onde me encontrar quando meus pais morreram. Por isso a vaga na mansão apareceu tão oportunamente. Você orquestrou meu retorno. Otávio assentiu lentamente, sem coragem de encará-la. Quando soube do incêndio, quando descobri que você havia perdido seus pais adotivos, vi uma oportunidade de trazê-la de volta. Não como filha. Eu mesmo não sabia ao certo se você era minha filha quando a trouxe aqui. Mas havia algo em você que me atraía, uma necessidade de protegê-la, de tê-la por perto. A revelação trouxe uma onda de nojo que Lia mal conseguiu conter. O incêndio, ela sussurrou, uma suspeita terrível formando-se em sua mente. A fábrica que pegou fogo e matou meus pais. Era sua, não era? O silêncio de Otávio foi resposta suficiente. Lia sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede, a realidade atingindo-a como um trem em alta velocidade. Você matou meus pais, ela disse, a voz saindo mais como um gemido do que como uma acusação. Você ordenou que cortassem os investimentos. Em manutenção, causou a falha elétrica que incendiou o quarteirão inteiro. Matou meus pais para me trazer de volta para sua prisão dourada. Não foi intencional. Otávio se desesperou, finalmente se voltando para ela. Nunca soube que sua família morava naquela região. Foi uma coincidência terrível, um acidente que jamais pretendi que acontecesse. Quando descobri a conexão, quando percebi o que havia feito inadvertidamente, quase enlouqueci de culpa. Mas, mesmo assim, me trouxe para cá. Lia retrucou, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Mesmo sabendo que sua negligência havia matado as únicas pessoas que me amaram de verdade, você me manipulou para vir trabalhar na casa onde minha mãe morreu. Você me fez tocar em você, despertar sentimentos que nunca deveria ter sentido. Me transformou numa vítima da mesma obsessão doentia que matou minha mãe. A discussão foi interrompida por um estrondo vindo do andar de cima. Ambos olharam para o teto alertas. O som se repetiu como se alguém estivesse caminhando pelos corredores do segundo andar. Mas todos os funcionários haviam ido embora e não havia mais ninguém na casa além deles dois. É ela, Otávio murmurou, o rosto perdendo toda a cor. Isabel. Ela sempre volta nas noites de tempestade, especialmente quando há confrontos emocionais na casa. Lia o encarou como se ele tivesse enlouquecido completamente. Você está delirando, ela disse, mas sua própria voz traía incerteza.
Os ruídos continuaram, mais distintos agora. Passos lentos, deliberados, subindo a escada principal. Uma porta se abriu e fechou no andar de cima, seguida por um silêncio que parecia mais ameaçador que o próprio ruído. Preciso mostrar algo a você, Otávio disse, dirigindo-se para a porta. Algo que deveria ter mostrado desde o primeiro dia. Lia hesitou, todos os seus instintos gritando para que fugisse dali imediatamente. Mas a curiosidade e uma necessidade mórbida de conhecer toda a verdade falaram mais alto. Eles subiram a escada, em silêncio, os degraus rangendo sob seus pés como uma sinfonia sinistra. Otávio caminhou diretamente para a porta trancada no fim do corredor, aquela que sempre despertara a curiosidade de Lia. Retirou uma chave antiga do bolso e a inseriu na fechadura enferrujada. O cômodo que se revelou quando a porta se abriu era como uma cápsula do tempo. Preservado exatamente como estava 30 anos atrás, era claramente o quarto onde Isabel havia vivido seus últimos meses. A cama de casal ainda tinha os lençóis amarelados pelo tempo. Uma escrivaninha mantinha cartas pela metade, e as paredes estavam cobertas por fotos dela em diferentes momentos de sua breve vida na mansão. Mas o que mais chocou Lia foi descobrir que não era apenas um quarto. Era um santuário completo dedicado à memória de Isabel. Havia roupas dela penduradas no armário, perfumes em frascos meio vazios, até mesmo uma escova de cabelos com fios escuros ainda emaranhados nas cerdas. Otávio havia transformado aquele espaço num mausoléu onde podia cultuar sua obsessão. No centro do quarto, numa cadeira de balanço antiga, estava sentada uma figura que fez o coração de Lia parar. Era uma boneca de porcelana com feições adultas, vestida com um dos vestidos de Isabel, cabelos escuros cuidadosamente arrumados para imitar o penteado da mulher desaparecida. Os olhos de vidro da boneca pareciam seguir cada movimento delas, criando uma atmosfera perturbadora de vigilância eterna. Você conversa com ela, Lia disse. Não era uma pergunta. Otávio não negou, apenas caminhou até a cadeira e tocou delicadamente o rosto de porcelana da boneca. Todas as noites, ele admitiu. Conto sobre meu dia, peço perdão pelos meus erros, imploro que me ajude a encontrar uma forma de trazer Isabel de volta. Quando você chegou aqui, quando vi como era parecida com ela, pensei que finalmente minha prece havia sido atendida. A loucura da situação atingiu Lia como uma revelação terrível. Otávio não estava apenas obcecado por Isabel. Ele havia perdido completamente o contato com a realidade. Vivia numa fantasia onde sua amante morta podia retornar através de substitutos adequados. E ela, sem saber, havia se tornado a mais recente candidata a ocupar o lugar da mulher morta. Foi então que percebeu outros detalhes perturbadores no quarto. As janelas tinham grades disfarçadas por cortinas pesadas. A porta interna do banheiro havia sido trancada por fora. Havia um sistema de câmeras de segurança instalado discretamente nos cantos do teto. Aquele não era apenas um santuário, era uma prisão preparada para manter sua próxima Isabel cativa. Você me trouxe aqui para me trancar neste quarto, ela disse, recuando em direção à porta, para me transformar na nova Isabel, forçar-me a viver a fantasia doentia que criou em sua mente. Otávio se voltou para ela, e havia nos seus olhos uma mistura de amor e loucura que a aterrorizou mais do que qualquer ameaça física poderia fazer. Você é Isabel, ele disse com convicção. Absoluta. Sempre foi. Apenas precisava voltar para casa, para o lugar onde pertence. Agora que sabe a verdade sobre quem é, pode finalmente assumir seu lugar ao meu lado. Podemos ser eternos, como sempre deveríamos ter sido. Lia percebeu que havia caído numa armadilha elaborada ao longo de décadas. Otávio não a via como sua filha. Em sua mente distorcida, ela era Isabel reencarnada, enviada de volta para completar a história de amor que a morte havia interrompido. A descoberta de que era sua filha biológica não mudava nada em sua obsessão. Apenas adicionava uma camada mais perversa ao seu delírio. Preciso sair daqui, ela disse, tentando manter a voz calma enquanto calculava suas opções de fuga. Você precisa de ajuda, Otávio.
Precisa de tratamento psiquiátrico, não de uma substituta para suas fantasias. Mas ele balançou a cabeça, aproximando-se dela com passos lentos e deliberados. Não há lugar mais seguro para você do que aqui, comigo, ele disse, sua voz assumindo um tom hipnoticamente tranquilo. O mundo lá fora é cruel, cheio de pessoas que não entenderiam nossa conexão especial. Aqui você será amada, protegida, adorada como a deusa que sempre foi. Ninguém mais a machucará jamais. Era exatamente o que havia dito a Isabel 30 anos antes. Lia percebeu com horror crescente. As mesmas palavras, as mesmas promessas, a mesma prisão dourada disfarçada de proteção amorosa. A história estava se repetindo, e ela estava prestes a se tornar a próxima vítima de uma obsessão que havia matado sua própria mãe. Não, Lia disse com firmeza, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz. Eu não sou Isabel, e nunca serei. Sou Helena, sua filha, uma pessoa completamente diferente com vontade própria, e escolho sair desta casa agora mesmo. Deu um passo em direção à porta, mas Otávio se moveu mais rapidamente, bloqueando sua saída com o corpo. Você não entende ainda, ele disse, a voz mantendo aquele tom perigosamente calmo. Mas entenderá com o tempo. Isabel também resistiu. No início também tentou fugir, mas eventualmente percebeu que nosso amor era maior que qualquer convenção social, maior que qualquer medo tolo sobre liberdade. A comparação com sua mãe despertou uma raiva feroz em Lia. Você matou minha mãe com essa mentalidade doentia? Ela gritou, empurrando-o com força inesperada. E agora quer fazer o mesmo comigo? Não vou permitir que transforme nossa relação biológica numa aberração romântica apenas para satisfazer suas fantasias pervertidas. Otávio cambaleou, mais surpreso que machucado pelo empurrão. Por um momento, algo parecido com lucidez cruzou seus olhos, como se as palavras de Lia tivessem penetrado momentaneamente a névoa de sua obsessão. Mas a clareza durou apenas segundos, antes de ser substituída por uma determinação ainda mais perigosa. Se não compreende por bem, terá que compreender por mal, ele disse, dirigindo-se a uma gaveta da escrivaninha. Lia observou horrorizada, enquanto ele retirava uma seringa e um pequeno frasco de líquido transparente. Isabel também precisou de ajuda para relaxar no início. Um sedativo suave, apenas para acalmá-la, enquanto se adaptava à nova vida. O horror da situação atingiu Lia como um soco. Ele havia drogado Isabel, mantendo-a sedada e dócil durante o cativeiro. E agora pretendia fazer o mesmo com ela. Sem pensar duas vezes, ela se lançou em direção à janela, mas as grades que havia notado anteriormente tornaram impossível qualquer tentativa de fuga por ali. Otávio aproximou-se lentamente, a seringa preparada em suas mãos. Não vou machucá-la, ele murmurava como uma cantiga de ninar sinistra. Apenas vou ajudá-la a se acalmar, a aceitar seu destino. Amanhã, você acordará mais tranquila, mais receptiva ao amor que tenho para oferecer. Lia recuou até ficar encostada na parede, os olhos desesperadamente procurando alguma arma, alguma forma de se defender. Sua mão encontrou um castiçal de bronze sobre uma mesinha lateral. Sem hesitar, agarrou-o e o brandiu como um martelo. Fique longe de mim, ela gritou, a voz ecoando pelo quarto de forma selvagem. Eu prefiro morrer a me tornar sua boneca de porcelana viva. Otávio parou, genuinamente surpreso pela ferocidade de sua reação. Isabel nunca havia resistido com tanta violência. Foi nesse momento de hesitação que os sons voltaram, passos no corredor, mais próximos desta vez. Uma voz feminina chamando, baixa, mas claramente audível. Helena! Helena! Minha menina! Corra! Ambos olharam para a porta. Otávio com expressão de reconhecimento perturbado. Lia com um medo primitivo que fazia seus cabelos se arrepiarem. É ela, Otávio sussurrou, largando a seringa. Isabel voltou. Está chamando você pelo seu verdadeiro nome. Lia aproveitou a distração momentânea para correr em direção à porta, mas quando tentou abri-la, descobriu que Otávio havia trancado por fora sem que ela percebesse. A voz continuou chamando, cada vez mais insistente. Era impossível.
mas Lia podia jurar que reconhecia aquela voz, como se fosse uma memória ancestral gravada em seu DNA. Uma mãe chamando pela filha, tentando protegê-la do mesmo destino que havia sofrido. Otávio estava claramente em pânico, agora falando sozinho, dirigindo-se a presenças invisíveis. Isabel, meu amor, eu trouxe nossa filha de volta. Agora podemos ser uma família como sempre sonhamos. Não precisa mais me assombrar, não precisa mais me punir pelo que aconteceu. Lia percebeu que aquela poderia ser sua única chance de escape. Aproveitando o estado mental deteriorado de Otávio, aproximou-se dele lentamente. Onde está a chave da porta? Ela perguntou, tentando soar mais calma do que realmente estava. Não posso deixá-la sair, ele respondeu, mas sua voz estava incerta. Agora. Isabel não gostaria. Ela quer que você fique aqui conosco, que seja parte de nossa família eterna. Os sons no corredor se intensificaram, como se alguém estivesse batendo na porta por fora. Então Isabel quer que você me solte, Lia disse, improvisando desesperadamente. Ela está tentando me avisar sobre algum perigo, quer que eu fuja para me proteger, você ouve? Ela está batendo na porta pedindo para me deixar sair. A lógica delirante pareceu fazer sentido na mente confusa de Otávio. Ele olhou para a porta, depois para Lia, claramente dividido entre suas diferentes obsessões. Se Isabel realmente estava ali, se realmente queria proteger a filha, talvez ele devesse obedecer aos desejos da mulher que amava. Lentamente, com mãos trêmulas, ele retirou a chave do bolso e destrancou a porta. No momento em que ela se abriu, uma rajada de vento frio entrou no quarto, apagando as velas e mergulhando tudo numa escuridão quase completa. Lia não perdeu tempo. Correu para o corredor, mas não antes de ouvir Otávio gritar atrás dela. Isabel, você voltou! Ela correu pelos corredores escuros, guiada apenas pela luz tênue da lua que filtrava pelas janelas. Atrás dela, podia ouvir Otávio conversando com alguém que não estava lá, sua voz alternando entre súplicas desesperadas e declarações de amor eterno. O homem havia finalmente sucumbido completamente à loucura que o consumia há décadas. Lia chegou ao térreo e correu em direção à porta principal, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia trabalhar as várias fechaduras que Otávio havia instalado. Quando finalmente conseguiu abrir, encontrou o Dr. Ramiro esperando do outro lado, acompanhado por 2 policiais. Chegamos assim que pudemos, ele explicou rapidamente. Ouvi a discussão de vocês pela janela aberta. Chamei a polícia quando percebi que a situação havia saído de controle. Lia se jogou nos braços do psicólogo, finalmente permitindo que as lágrimas viessem com toda a sua força. Ele tentou me drogar, ela soluçou. Queria me trancar no quarto de Isabel, me transformar numa substituta para sua obsessão doentia. Dr. Ramiro fez sinal para os policiais, que imediatamente entraram na mansão. Sons de luta vieram do andar de cima, seguidos por gritos incoerentes, de Otávio sendo dominado e algemado. Quando os policiais o trouxeram para baixo, Otávio parecia ter envelhecido 1 década em poucas horas. Seus olhos não focalizavam mais a realidade. Perdidos num mundo onde Isabel ainda vivia, e sua família impossível ainda podia ser reunida. Ele murmurava constantemente, dirigindo-se a pessoas que não estavam lá, prometendo que tudo ficaria, bem agora que todos estavam juntos novamente. Lia observou enquanto o homem que havia moldado sua vida de formas que ela nem imaginava era levado para um futuro de internação psiquiátrica compulsória. Sentia uma mistura complexa de alívio, tristeza e uma estranha forma de pena. Apesar de tudo que ele havia feito, Otávio era seu pai biológico, um homem que havia sido destruído pela própria incapacidade de amar de forma saudável. A mansão ficou em silêncio depois que todos partiram. Dr. Ramiro ofereceu-se para acompanhar Lia a um hotel, mas ela disse que precisava de alguns momentos sozinha. Havia uma despedida que precisava fazer, um ciclo que precisava fechar antes de seguir em frente com sua vida. Lia caminhou pelos corredores da mansão uma última vez, cada passo ecoando no silêncio que havia se instalado após o tumulto da prisão de Otávio. Havia algo quase sagrado naquele momento, como se a casa inteira estivesse finalmente respirando, após décadas prendendo a respiração. As sombras nas paredes
pareciam menos ameaçadoras agora, os retratos menos vigilantes. Era como se os fantasmas do passado estivessem finalmente encontrando paz. Subiu as escadas pela última vez, dirigindo-se ao quarto de Isabel. A porta ainda estava aberta, deixando ver o santuário macabro que Otávio havia criado. Mas agora, sem a presença ameaçadora dele. O cômodo parecia mais triste que assustador. Era o retrato de um amor que havia se transformado em obsessão, de uma devoção que havia se tornado prisão. Lia aproximou-se da cadeira, onde a boneca de porcelana permanecia sentada, vestida como Isabel. Por um momento, imaginou sua mãe, naquele mesmo quarto, grávida e aterrorizada, percebendo lentamente que o homem que amava estava se transformando em seu carcereiro. A coragem necessária para tentar fugir, mesmo sabendo os riscos para si mesma e para o bebê que carregava. Com cuidado, ela retirou o vestido da boneca e o colocou sobre a cama. Era um vestido simples, de algodão azul claro, que Isabel provavelmente usava nos dias felizes, antes que tudo se complicasse. Lia segurou o tecido contra o rosto, tentando captar algum vestígio do perfume de sua mãe, alguma conexão tangível com a mulher que nunca conhecera. Foi então que encontrou a carta. Escondida no bolso do vestido, uma folha de papel cuidadosamente dobrada, amarelada pelo tempo. A letra era a mesma das outras cartas que havia visto na biblioteca secreta, mas esta parecia diferente, mais urgente, escrita às pressas em momentos roubados. Para minha filha, se um dia você existir e encontrar estas palavras, meu nome é Isabel Carvalho, e você foi concebida no que um dia foi o maior amor da minha vida. Mas o amor, descobri tarde demais, pode se transformar em algo terrível, quando se mistura com obsessão e necessidade de controle. Seu pai não é um homem mau, apenas um homem perdido, que confunde posse com proteção, controle com carinho. Lia sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, enquanto continuava lendo. A carta continuava. Se você está lendo isto, provavelmente já descobriu a verdade sobre nossa família. Quero que saiba que, apesar de todas as circunstâncias trágicas, você foi desejada e amada, desde o momento em que soube que existia. Carreguei você no meu ventre durante os meses mais difíceis da minha vida. Mas você foi minha força, minha esperança de que algo bom poderia surgir de toda essa escuridão. As próximas linhas revelavam detalhes que nenhum documento oficial havia registrado. Isabel havia planejado fugir na noite em que entrou em trabalho de parto. Havia contactado secretamente uma organização que ajudava mulheres em situações de violência doméstica, combinando um encontro numa estrada próxima à mansão. Mas as contrações começaram antes do horário marcado, e ela não conseguiu sair de casa. Sei que talvez não sobreviva ao parto, a carta continuava. O estresse dos últimos meses, a pressão constante, o medo, tudo isso cobrou seu preço no meu corpo. Mas se eu morrer e você viver, quero que saiba que minha morte não foi em vão. Você carregará o melhor de mim e do homem que seu pai. Um dia foi, antes que o amor se transformasse em obsessão. A última parte da carta trazia instruções específicas. Isabel havia escondido documentos importantes numa caixa enterrada no Jardim dos Fundos, embaixo do banco de pedra chamuscado. Documentos que provavam que ela havia tentado buscar ajuda legal, que havia registrado as ameaças e o comportamento controlador de Otávio. Evidências que poderiam ter mudado o curso da investigação sobre seu desaparecimento se alguém as tivesse encontrado na época. Use essas provas não para vingança, mas para a justiça, Isabel escrevera. Não deixe que outras mulheres passem pelo que passei. E, por favor, encontre uma forma de perdoar seu pai. Ele está doente, não malicioso. O amor verdadeiro, minha querida filha, não prende, liberta, não controla, confia, não possui, compartilha. Aprenda com meus erros e construa uma vida baseada no amor saudável que eu não soube reconhecer a tempo. Lia dobrou cuidadosamente a carta e a guardou junto ao coração. Agora tinha uma missão clara. Desceu até o Jardim dos Fundos, onde a lua cheia iluminava o banco de pedra com uma luz prateada. Com as mãos, começou a cavar na terra úmida, seguindo as instruções
deixadas por sua mãe. A caixa estava lá, envolvida em plástico grosso que havia resistido às 3 décadas enterrada. Dentro, encontrou exatamente o que Isabel havia prometido: fotografias de ferimentos que ela havia sustentado em acidentes domésticos, gravações de ameaças feitas por Otávio, correspondências com advogados e assistentes sociais. Um dossiê completo que pintava o quadro claro de um relacionamento que havia se tornado abusivo. Mas havia também outras coisas na caixa. Fotos de Isabel grávida, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses enquanto acariciava a barriga. Ultrassons que mostravam o desenvolvimento do bebê. E uma certidão de nascimento em branco, onde ela havia preenchido apenas o nome: Helena Carvalho. Não havia menção ao pai. Isabel havia escolhido proteger a filha até mesmo nos documentos oficiais. Quando o Dr. Ramiro retornou para verificar se ela estava bem, encontrou Lia sentada no banco de pedra, cercada pelos documentos espalhados ao redor. Ela contou-lhe sobre a descoberta, sobre as últimas vontades de Isabel. Juntos, decidiram que aquelas evidências seriam entregues às autoridades, não para punir um homem que já estava além da possibilidade de julgamento racional, mas para garantir que outros casos similares fossem investigados adequadamente no futuro. Nos meses que se seguiram, Lia mudou-se para São Paulo e começou a trabalhar com organizações de proteção a mulheres em situação de violência doméstica. Usou parte da herança que Otávio havia deixado, dinheiro que agora sabia ser legalmente seu como única filha, para financiar abrigos e programas de conscientização. Mas havia um segredo que ela ainda não havia compartilhado com ninguém. Nas semanas seguintes à sua fuga da mansão, descobriu que estava grávida. O teste positivo trouxe uma mistura complexa de emoções: medo, confusão, mas também uma esperança inesperada de que algo puro pudesse surgir de toda aquela escuridão. Criança havia sido concebida na noite da massagem, quando ela e Otávio haviam se entregado a uma intimidade que agora sabia ser biologicamente incorreta. Mas a vida que crescia dentro dela era inocente das circunstâncias de sua concepção. Era uma nova chance, uma oportunidade de quebrar o ciclo de obsessão e controle que havia destruído sua família. Dr. Ramiro, que se tornara uma figura paterna em sua vida, ofereceu todo o suporte emocional necessário. Juntos, decidiram que a criança seria criada conhecendo a verdade sobre suas origens, mas sem ser definida por elas. Seria amada sem ser possuída, protegida sem ser aprisionada, orientada sem ser controlada. Uma tarde, já no 6º mês de gravidez, Lia retornou à mansão uma última vez, desta vez não sozinha, mas acompanhada por uma equipe de assistentes sociais que transformaria a propriedade num centro de apoio para mulheres vítimas de violência. Era uma forma de honrar a memória de Isabel, transformando o local de tanto sofrimento em um símbolo de esperança e recomeço. Ao entrar no quarto onde sua mãe havia passado os últimos meses de vida, encontrou uma surpresa que a emocionou até as lágrimas. Alguém, provavelmente Dona Carmen, que agora cuidava da propriedade, havia transformado o santuário macabro num memorial respeitoso. A boneca havia sido retirada, as fotos organizadas com dignidade, e no centro da sala havia um pequeno altar, com flores frescas e uma foto emoldurada de Isabel grávida, sorrindo para a câmera, com uma mão protetora sobre a barriga. Era assim que Lia queria se lembrar da mãe que nunca conheceu, não como vítima de uma obsessão doentia, mas como uma mulher corajosa, que havia lutado para proteger sua filha até o último momento. Uma mulher que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, havia encontrado força para deixar instruções de amor e perdão para a geração seguinte. 2 anos depois, Lia segurava nos braços sua filha de 6 meses, Isabel Helena, enquanto observava o nascer do sol através da janela de seu apartamento em São Paulo. A menina havia herdado os cabelos escuros da linhagem familiar, mas seus olhos eram únicos. Um castanho dourado que parecia capturar a luz de forma especial. Não havia nada de Otávio naquelas feições delicadas, apenas a pureza de uma nova vida
que carregava as melhores qualidades de uma família que havia sofrido demais. O trabalho no Centro de Apoio às Mulheres havia se tornado mais que uma profissão, era sua vocação. Todos os dias, Lia via mulheres chegando com os mesmos olhos perdidos que ela própria havia carregado, fugindo de relacionamentos que confundiam controle com amor. E todos os dias sentia-se honrada por poder usar sua própria história como ferramenta de cura para outras pessoas. Dr. Ramiro continuava sendo uma presença constante em sua vida, assumindo voluntariamente o papel de avô da pequena Isabel. Havia se aposentado da psicologia clínica, mas dedicava seu tempo a palestras sobre violência doméstica e os sinais sutis de relacionamentos abusivos. Juntos, haviam escrito um livro sobre a história de Isabel Carvalho, transformando a tragédia familiar numa lição de esperança para futuras gerações. Numa manhã de outono, Lia recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital psiquiátrico onde Otávio estava internado. Sua condição havia se deteriorado significativamente nos últimos meses, e os médicos acreditavam que ele não tinha muito tempo de vida. Estava pedindo para vê-la uma última vez. A princípio, Lia rejeitou completamente a ideia. Não queria expor a filha àquele ambiente, não queria reviver os traumas que tanto lutara para superar, mas as palavras finais da carta de Isabel ecoavam em sua mente. Encontre uma forma de perdoar seu pai. Ele está doente, não malicioso. Talvez fosse hora de fechar definitivamente aquele capítulo de sua vida. No hospital, encontrou um homem, irreconhecível. Otávio havia envelhecido dramaticamente, o corpo magro perdido numa cadeira de rodas, os olhos vazios focalizando um ponto distante que só ele podia ver. Quando Lia entrou na sala, acompanhada por Dr. Ramiro e carregando Isabel Helena no colo, algo parecido com reconhecimento brilhou momentaneamente naqueles olhos cansados. Helena, ele murmurou, a voz apenas um sussurro rouco. Você veio. Isabel disse que viria. Lia aproximou-se cuidadosamente, mantendo distância suficiente para se sentir segura. Não sabia o que esperar daquele encontro. Que palavras poderiam ser trocadas entre um pai biologicamente real, mas emocionalmente destruído, e a filha que ele havia quase destruído? Trouxe sua neta. Ela disse simplesmente, ajustando o bebê nos braços para que ele pudesse ver. Isabel Helena. Ela carrega o nome da sua mãe. Os olhos de Otávio se encheram de lágrimas quando focalizaram na criança. Por alguns segundos, pareceu quase lúcido, como se a presença de uma nova vida tivesse temporariamente dissipado as névoas de sua loucura. Ela é bonita, ele sussurrou. Tem os olhos da família. Espero que seja mais feliz do que nós fomos. Lia sentiu uma pontada inesperada de emoção. Havia algo profundamente triste naquele homem quebrado, algo que tocava a parte mais compassiva de sua alma. Eu perdoei. Você, ela disse, e percebeu que realmente a havia perdoado. Não pelo que você fez. Isso nunca será aceitável, mas pela doença que o impediu de amar de forma saudável. Minha mãe pediu que eu fizesse isso e eu preciso honrar os últimos desejos dela. Otávio fechou os olhos, lágrimas escorrendo, pelas bochechas magras. Isabel era boa demais para mim, ele murmurou. Sempre foi, e você é mais forte do que ela jamais pôde ser. Vai quebrar o ciclo. Vai ensinar sua filha sobre o amor verdadeiro, aquele que liberta ao invés de aprisionar. Foi a conversa mais lúcida que ele havia tido em anos, como se a proximidade da morte tivesse temporariamente clareado sua mente. Lia permaneceu ali por mais uma hora. Não por obrigação, mas por uma necessidade estranha de fechar aquela ferida adequadamente. Quando finalmente se levantou para partir, Otávio segurou sua mão com uma força surpreendente. Cuide bem dela, ele disse, olhando para a bebê. E se um dia ela perguntar sobre o avô, conte que ele a amou desde antes de conhecê-la. Conte que seus últimos pensamentos foram de gratidão por ela existir, por representar uma chance de redenção para nossa família amaldiçoada. Otávio morreu 3 dias depois em seu sono, com uma expressão mais pacífica do que havia tido em décadas. Lia compareceu ao funeral, uma cerimônia pequena e discreta.
Não foi por ele, mas pela menina que carregava nos braços, para que um dia Isabel Helena soubesse que sua mãe havia honrado todos os laços familiares, mesmo os mais complicados. Na lápide simples, Lia mandou gravar apenas Otávio Bezerra, que encontre na morte a paz que não conseguiu ter em vida. Era uma despedida sem rancor, uma liberação final de todas as amarras que aquele homem havia criado ao redor de sua família. O Centro de Apoio às Mulheres continuou crescendo, transformando-se numa referência nacional. Lia frequentemente recebia cartas de mulheres que haviam encontrado forças para deixar relacionamentos abusivos após ouvir sua história. Cada testemunho era uma vitória, uma prova de que a tragédia de Isabel não havia sido em vão. Numa Tui. Dessas cartas, uma jovem escreveu: Senhora Helena, sua história me salvou. Eu estava começando a normalizar o comportamento controlador do meu namorado, achando que era amor. Quando ouvi sobre sua mãe e como o amor verdadeiro deve parecer, encontrei coragem para sair. Hoje tenho uma vida nova, segura, e quero agradecer por transformar sua dor em cura para outras pessoas. Era para isso que Lia vivia agora, para transformar a herança de trauma em legado de esperança, para ensinar sua filha que o amor real não machuca, não controla, não aprisiona, para quebrar definitivamente o ciclo de obsessão que havia destruído gerações anteriores de sua família. Nas tardes de domingo, Lia levava Isabel Helena ao parque próximo de casa. Observava a menina engatinhar pela grama, explorando o mundo com a curiosidade natural de uma criança amada e segura. Não havia medo naqueles olhos dourados, não havia sombras de traumas herdados. Era uma nova chance, um recomeço verdadeiro. Dr. Ramiro frequentemente se juntava a elas nesses passeios, assumindo orgulhosamente o papel de avô escolhido. Havia encontrado na família improvisada que formaram uma forma de redenção pelos anos em que não conseguira ajudar Otávio adequadamente. Agora podia canalizar toda a sua experiência profissional em proteger e orientar uma nova geração. Quando Isabel Helena completou 2 anos, falou suas primeiras palavras completas. Não foi mamãe nem papai, como a maioria das crianças. Foi amor bom, repetindo uma frase que Lia usava constantemente ao falar sobre relacionamentos saudáveis. Era como se a menina houvesse intuitivamente compreendido que aquelas 2 palavras representavam tudo pelo que sua família havia lutado durante gerações. Naquela noite, depois de colocar a filha na cama, Lia sentou-se para escrever uma carta. Não para ser entregue imediatamente, mas para ser guardada e dada a Isabel Helena, quando ela completasse 18 anos. Uma carta contando toda a história familiar, mas focando nas lições aprendidas, na força encontrada, na capacidade de transformar trauma em sabedoria. Minha querida filha, começou a escrever, você nasceu de uma história complexa, marcada por amor distorcido e perdas trágicas, mas também nasceu da esperança de que cada geração pode escolher ser melhor que a anterior. Sua avó Isabel me ensinou sobre coragem. Seu avô biológico, inadvertidamente, me ensinou sobre perdão. E você, minha pequena Isabel Helena, está me ensinando todos os dias sobre o amor puro, aquele que cresce sem medo, sem possessividade, sem controle. A carta continuou por páginas, detalhando não apenas os eventos traumáticos, mas principalmente as escolhas conscientes de cura que cada mulher da família havia feito. Era um legado de resistência, uma prova de que mesmo as histórias mais sombrias podem gerar luz suficiente para iluminar gerações futuras. Do lado de fora, São Paulo pulsava com sua energia noturna típica. Mas no apartamento pequeno onde Lia construíra sua nova vida, havia apenas paz. A paz de quem havia enfrentado seus demônios familiares e escolhido construir algo completamente novo sobre as ruínas do passado. O amor verdadeiro havia finalmente encontrado seu lugar naquela linhagem, e ele veio disfarçado de uma mãe solteira